E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo? E vamos de face venda, e esse tem uma ótima saída para as próximas duas datas comemorativas que vamos ter. Mas você não precisa focar só em datas comemorativas com ele, porque esse face venda tem uma ótima saída o ano inteiro. Então hoje vamos preparar festa na caixa para o Dia das Mães e Namorados. E aqui eu vou fazer com vocês passo a passo do bento cake para a gente montar as caixas nas duas opções, mas é claro que você pode fazer com o bolo da sua preferência ou também aproveitar esse bento cake e vender ele individual. Então, bora pro vídeo e fiquem até o final para não perder nada. E toda vez que tem um face venda, eu deixo por quanto eu vendo. Se você é novo por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. E eu vou preparar uma massa que vai me render 6 unidades de bolos, e essa massa é bem fofinha. E também vou preparar um recheio que é ideal para esse bolo, por ele ser mais cremoso, que é um mousse de brigadeiro, e também tem um ótimo rendimento. Aqui eu tenho 6 ovos grandes, eu já separei as claras das gemas. Vou colocar uma colher de essência de baunilha nas gemas e vou reservar só por alguns minutos. E aqui nas claras eu vou colocar para bater em velocidade alta da minha batedeira em ponto médio. Não bato muitas claras, porque aqui você pode bater demais e até ressecar o seu bolo. Aqui as minhas claras já deu o ponto que eu preciso. Eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1 e vou colocar as gemas uma a uma. Com delicadeza, tá, gente? Eu coloco uma, deixo misturar um pouquinho e vou colocando o restante. E eu sei que vocês vão me perguntar se dá pra fazer essa massa na batedeira de mão, aquela que tem 2 ganchinhos. Dá sim. Toda vez que você faz a troca da planetária pela batedeira de mão, é só você dobrar o tempo do batimento. E terminando de colocar as gemas, eu vou colocar na potência máxima da minha batedeira e deixar batendo por 5 minutos. Enquanto isso, eu já vou separando os outros ingredientes que eu vou utilizar para essa massa. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado. Percebam que essa minha xícara passa um pouquinho do meio. Nesse açúcar tem uma pitadinha de sal, e essa xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade, e na descrição do vídeo eu deixo tudo por gramas. E vou utilizar também 3 xícaras de farinha de trigo. Percebam que a xícara não está muito cheia. Essa farinha é sem fermento, porque eu vou adicionar. E aqui o açúcar e a farinha já foram peneirados. Aqui eu tenho uma colher rasa de fermento químico, vou já misturar na farinha e vou reservar. Vou utilizar também 180 ml de água. Gente, todos os ingredientes aqui, incluindo os ovos, estão em temperatura ambiente. Isso ajuda a massa a desenvolver melhor. E aqui eu tenho 55 ml de óleo, esse é o de girassol, mas pode ser o de soja também. E vou colocar junto com a água e vou reservar. Aqui já deu o tempo de batimento dos meus ovos, vou colocar a minha batedeira na velocidade 1. E vou colocar o açúcar delicadamente para não estragar a estrutura de ovos. Terminando de colocar o açúcar, vou colocar a água, que já está com o óleo, também vou colocar delicadamente. E por último, eu vou colocar a farinha de trigo, que eu já adicionei o fermento. Lembrando que aqui a minha batedeira está na velocidade 1. Aqui eu só vou misturar, não vou bater. Se você não sentir segurança de fazer esse processo igual a mim, você pode finalizar com a ajuda do fouet. Mas aqui é bem prático, tá, gente? Eu terminei de colocar a farinha de trigo, eu já paro a batedeira e vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo, misturando bem para não ficar com nenhum gruminho, e lembrando que massa é só misturar, não pode bater, para a gente não desenvolver o glúten da farinha de trigo. Feito isso, eu vou transferir toda a massa para uma forma retangular. Aqui eu coloquei um papel manteiga somente no fundo, mas se você quiser untar do modo tradicional, aqui não vai influenciar em nada. Vou deixar a medida dessa forma na descrição. E se você não tiver a forma na mesma medida que a minha, você tem uma outra aí na sua casa, você pode utilizar. Você só se preocupa com 2 pontos. Para te render 6 unidades, para você ter um bom retorno. E se você for utilizar as mesmas embalagens que a minha, você se preocupar com a altura, para dar para fechar a embalagem. E vou levar a massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno foi 45 minutos, mas esse tempo pode mudar aí para você.
E agora eu vou preparar um recheio de chocolate, que vai ser uma mousse de brigadeiro. Aqui na minha panela, com o fogo desligado, eu coloquei uma caixa de leite condensado, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. E vou misturar tudo muito bem até dissolver por total esse chocolate no leite condensado. Feito isso, eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite, uma colher de sopa de margarina, usei a sem sal, mas se você tiver com sal aí não tem problema, porque aqui a quantidade é pouca. E agora é só misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. E vou levar para fogo médio, vou mexer sempre, não posso parar de mexer até atingir o ponto de recheio. E aqui eu quero um ponto mais firme. E o ponto desse recheio vai ser esse, ele já ficou bem grosso. Eu vou erguer minha espátula, ele começa a querer cair em blocos e também faz desenho. Aqui eu quero um recheio mais consistente. E é só transferir para um refratário, colocar um plástico por cima e deixar esfriar totalmente. E aqui com o recheio já frio, tem que deixar o recheio esfriar totalmente para fazer esse processo. Na tigela da batedeira eu coloquei 150 ml de chantilly bem gelado e vou bater em ponto bem firme. E depois que atingir o ponto que eu preciso, eu vou colocar o meu recheio de chocolate aos poucos, lembrando que esse recheio já está frio. E aqui na batedeira eu só vou misturar esse recheio, não vou colocar para bater, para ele não ficar muito mole. Aqui parece que eu tô batendo, mas não é, porque eu preciso acelerar o vídeo, tá? Que eu tô na velocidade 1. Se você preferir, você pode fazer esse processo também com a ajuda do fouet. Aqui eu já misturei todo o meu recheio, ele fica assim, nessa consistência. E para essa festa na caixa, eu preparo também brigadeiro e beijinho. Não vou passar a receita aqui no vídeo para vocês, porque é bem fácil, eu deixo na descrição. Aqui eu tenho uma receita inteira, porque eu vendo também individual, mas se você preferir, pode fazer metade só para preparar a sua festa na caixa. E eu tô mostrando para vocês que essas são as coisas que eu preparo, o restante eu compro pronto. E eu só preparo esse porque é pouquinho, porque quando é venda grande não sou eu que preparo, eu também compro pronto. E aqui a minha massa já assou, já esfriou. Para você começar a montagem, precisa deixar esfriar totalmente. E essa massa fica super fofinha e úmida. Agora eu vou desenformar, vou passar uma faquinha na lateral da forma, vou retirar o papel manteiga. Com uma faquinha de serra, vou retirar essa parte mais açucarada da massa. E vou cortar essa massa em 6 partes. Eu tenho um cortador, mas aqui eu tô dando a ideia pra você. Se você não tiver, você pode usar a tampa do Leite Ninho, que é a mesma medida do cortador. Aqui eu vou marcando e com o cortador depois eu só venho apertando, já sai certinha a massa. E essas partes da massa não é perdida, você pode utilizar para fazer bolo no pote também. E olha, gente, como essa massa fica fofinha e úmida. Aqui eu já parti as 6 unidades que me rende essa massa. Vou partir ao meio e vou começar a montagem. E para esses bolinhos eu vou utilizar esse saquinho. Eu comprei com essas medidas porque eu queria com coração, mas não tinha, o mais parecido era esse com bolinha. Acredito se você comprar um menorzinho também dá certo, porque aqui eu abri ele e tirei essa pontinha ali. E depois que eu coloco na embalagem, eu também retiro um pouco o excesso. Então, você pode pegar até o menor. Peguei mais por conta do desenho mesmo. Ou então, você pode utilizar o papel celofane. Aqui no canal já tem vários vídeos eu preparando bento cake e eu utilizo o celofane. Eu utilizei esse desenho só por conta do Dia dos Namorados e Dia das Mães. Aqui eu coloquei a minha massa em cima do plástico que eu mostrei para vocês. Dei uma leve umedecida com uma calda neutra, eu deixo as medidas na descrição. E como esse recheio de mousse é um recheio mais molinho, que é o ideal pra gente preparar esses bolinhos, eu fiz ali uma contenção com um chantilly firme e vim com o recheio de mousse, vou distribuir bem ali com a colher. E aqui eu fiz essa contenção porque esse recheio é mais molinho mesmo. Se você for fazer com outro recheio, você nem precisa fazer assim, coloca o recheio direto. E aqui eu umedeci a outra camadinha de massa, vou umedecer mais um pouquinho ali na parte de cima, só que aqui é menos.
E depois, para tirar da bailarina ali, eu tiro segurando o plástico. Vai ser a mesma coisa para eu colocar na embalagem. E pronto, gente, a montagem desse bolo é exatamente assim. Se você ficar na dúvida utilizando outros recheios, você pode ver os outros vídeos aqui do canal. Vou deixar todos na descrição. Agora, eu já montei todos, vou partir para a montagem. Eu coloco um pouquinho de água ali na minha bailarina para segurar esse plástico. Vou cobrindo todinho com chantilly. Esse aqui eu hidrato só com um pouquinho de leite condensado. Já tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui é uma decoração simples mesmo, eu cobri com chantilly, nem precisa se preocupar se cobriu tudo, porque a hamburguera tampa. E, gente, aqui de verdade, até quem não tem prática consegue fazer esses bolinhos para montar essa festa na caixa. E aqui, para finalizar a decoração, vocês viram que eu limpei a embalagem. Vou utilizar papel de arroz. Sim, gente, eu sou fã de papel de arroz e ele facilita muito a minha vida. E eu não consigo escrever nesse espacinho que é esse bolo. Aqui eu peço para preparar uma folha com 6 unidades, dá certinho para minha forma. Aplico no bolo, deixo pegar um pouquinho de umidade para alisar novamente e ficar lisinho. Gente, para que eu vou sofrer escrevendo em cima de um bolinho desse? Mas se você não tiver acesso ao papel, você vai ter que escrever. Tem até umas canetas próprias que você pode comprar já prontinha e escrever em cima do bolo. Essa daqui que eu tô deixando passar aqui na tela. Eu já fiz vídeo utilizando essas canetas aqui com vocês, mas em chocolate. Se você for escrever utilizando ela, primeiro você faz a escrita com o branco, depois você vem com ela por cima, para não ter nenhum risco de manchar o seu bolo depois de algumas horas. E para finalizar a decoração, no topinho eu fiz uns trabalhinhos usando o bico pitanga aberto. E para colocar dentro da hamburguera, eu seguro no plástico e coloco dentro, sem dificuldade nenhuma. E vou retirar todo o excesso ali do plástico só para fechar bem a hamburguera. Ah, gente, não falei para vocês, o aro que eu utilizei para cortar a massa tem 10 centímetros de diâmetro. E a hamburguera aqui é a número 3, precisa ser a 3 para não ficar esbarrando no bolinho. E aqui eu já decorei todos os bolos, vocês perceberam que eu utilizei só o chantilly branco, porque eu quero mesmo que a frase predomina. E aqui eu utilizei frase pro Dia das Mães e namorados. Esse bolinho você consegue vender facilmente, somente ele nas 2 datas comemorativas. E aqui, se você quiser mandar o bolinho aberto, pode cortar aquele pedaço da embalagem. Aqui eu tô abrindo e fechando para mostrar para vocês que não estraga o bolo. E agora vamos partir para a montagem. Eu vou começar primeiro pelo Dia das Mães, que é mais simples. E para essa montagem eu utilizo essa caixa. Ela não vem com referência, então eu vou deixar as medidas dela na descrição para vocês. E, gente, essa caixa, na verdade, eu comprei só porque eu achei bonita. Quem é aqui de São Paulo, eu compro na Chocolândia. E ela deu super certo para fazer a montagem pro Dia das Mães. Mas eu já deixo outra opção de caixas para vocês. No fundo da caixa eu coloquei um papel seda na cor branca, mas você pode utilizar aí na cor que você preferir. Depois eu venho grudando ali as pontinhas para não esbarrar no bolo. Aqui eu vou dar a opção para vocês de colocarem o bolo aberto, mas também já vou mostrar outra. Coloquei o brigadeiro e o beijinho nessas caixinhas de coração. Essa só cabe 4. Ali eu tenho uma bandejinha de salgado, comprei o salgado pronto, porque eu não faço nem por um decreto, salgado é só para eu comer mesmo. Ali tem 8 unidades, eu compro já bastante, depois eu só vou colocando nas bandejinhas, o mais fresco possível. Aqui a bebida você pode colocar a qual você quiser, vocês viram que eu dei a opção ali também do Guaraná de 200 ml. Vou colocar também a taça. Na taça eu amarrei um lacinho e ali no guardanapo também amarrei um lacinho e coloquei uma colher, porque aqui é individual. Nessa não precisa colocar prato, porque eu bem toquei que dá para comer ali na própria embalagem. E eu compro a taça assim, com 5 unidades em casa de doce. Aqui também vou utilizar papel seda na cor vermelha, eu enrolo ele e corto as pontinhas só para fazer papel para eu colocar dentro da caixa, para preencher aonde eu acho que está vazio. E para completar essa caixa, vou colocar 2 bombons.
E agora eu vou falar para vocês sobre valores. Gente, essa caixa eu não calculo no aplicativo, porque o aplicativo eu tenho que colocar tudo em gramas. E tem muitas coisas aqui para eu calcular que não é gramas, que nem a caixinha, a taça. Então eu faço o cálculo de tudo. E o custo dessa minha caixa para eu preparar foi de R$ 45,97. E esse valor eu não multiplico por 3, porque tem muitas coisas que eu já compro prontas. Mas é claro que eu coloco o meu tempo e o combustível. E eu vendo essa caixa a partir de R$ 120, mas esse valor eu só consigo porque eu trabalhei com um bento cake, porque o custo dele é baixo e o rendimento é bom. Só o custo desse bento cake para eu preparar 6 foram de R$ 27. Ah, gente, se eu faço também o bento cake com outro sabor, eu tenho que refazer os cálculos, porque também vai ser outro preço. E aqui é a caixa de papelão, é a sugestão que você pode fazer também para o Dia das Mães, só que a caixa é menor. Essa daqui eu vou deixar passando a referência dela aqui na tela para vocês. E aqui a gente conhece também como caixa número 10. Tem também dessa por dentro toda branquinha, só que é um pouquinho mais caro. Aqui eu tô mostrando para vocês a minha caixa de brigadeiro, que elas vêm sim com a tampinha. Eu não consegui essas com o visor transparente, então eu vou deixar ela aberta assim na minha caixa. E para essa, pro Dia dos Namorados, eu tenho 12 brigadeiro e 12 beijinhos. Ali, aquele coraçãozinho no beijinho, eu fiz com chocolate, coloquei corante vermelho, mas primeiro eu fiz as letrinhas ali, eu te amo, tudo com cobertura fracionada, que é mais fácil de trabalhar. Essa eu envio 2 embalagens com salgados, essa daqui o salgado ainda estava quentinho. E para essa caixa eu vou colocar um prato, e eu gosto de colocar esse prato aqui, ele também é de plástico, mas ele é mais bonitinho. Também comprei na Casa de Doce. E aqui, gente, essa era a única caixa que eu tinha encomenda. Eu montei a das mães para vocês, porque hoje já ia ter o trabalho para fazer essa, então eu já fiz as 2 opções. Aqui eu enrolei 2 garfinhos no guardanapo, tudo eu vou passando fita vermelha, mas aí vocês façam da preferência de vocês. E ali no bolo que eu amarrei com a fita, você também tem a opção de colocar aberto, que nem eu fiz do Dia das Mães. Mas eu acho que para os namorados assim fica mais legal, para a pessoa que tá ganhando abrir e ver a frase que tem dentro. Coloquei 2 cocas, mas também a bebida aqui é opcional. E coloquei 2 taças, também passei na fitinha para ficar bem amarradinha, não ficar solta na caixa. E aqui no pratinho eu vou colocar uns coraçãozinhos de chocolate, igual que tá no beijinho. Vou colocar bombom também e vou finalizar com aquele papel que eu cortei vermelho. Enquanto eu finalizo a caixa, eu já vou falar para vocês o custo da minha receita. Nessa, eu gastei R$ 67,40. E essa eu vendo a partir de R$ 170. Eu digo a partir porque, se houver alguma mudança a pedido do cliente, eu tenho que fazer meus cálculos novamente. E como eu falei para vocês, esse valor utilizando esse bolo que eu preparei junto com vocês, porque ele é bem econômico. E eu gosto dele porque uma que eu ligo o meu forno não só para fazer um bolo. Aqui eu fiz 6 bolos, porém era uma festa na caixa só que o restante eu vendo separado. E eu também consigo reduzir no preço para repassar para o cliente. Esse ano eu vou utilizar somente esses bolinhos, porque tem um ótimo rendimento no preparo e também eu consigo reduzir no custo. E, gente, aqui sobre o custo, eu sempre falo para vocês, calcule, porque o seu preço nunca vai ser igual ao meu, mesmo você estando na mesma região que eu. Aqui eu passo porque eu sei que vocês gostam. Porque tudo aqui que eu preparei é para essa festa na caixa, eu comprei tudo em atacado. Até essa caixa grande eu compro em fardo. Até essa embalagem do salgado. E é claro que se você for comprar por unidade, o preço é outro. Então, você sempre tem que calcular. Para finalizar, eu coloco ali na tampa da caixa, já vou mostrar para vocês, foto, o que o cliente pedir. E aqui em cima da caixa, você pode colocar coração, fita. Eu só coloco um lacre ali onde eu tô mostrando para vocês. E aqui eu troquei o bolinho para dar outra opção também para vocês na montagem, mas eu prefiro com o bolo fechado. E as nossas caixas já estão finalizadas e olha como que fica lindo, gente. E viram que é muito simples de preparar mesmo. E aproveitem essa época que vende muito mais, agora é Dia das Mães e Namorados. E é claro que eu vou trazer muito mais opções de fácil venda para essas 2 épocas aqui no canal. E como eu falei para vocês, a finalização do Dia dos Namorados eu coloco foto
e coraçãozinho, o que o cliente pede. E aqui a foto quem me envia é o cliente. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se gostou, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E se fizer algum face venda aqui do canal, compartilha lá no meu grupo no Facebook. Me conte, eu gosto muito do retorno de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!